Oi, gente, tudo bom? Aqui é a Carol. E a Wendy. E hoje a gente vai falar para vocês um pouco do nosso processo criativo e a gente vai contar como é que nasce uma coleção, né? Isso aí. Muita gente teve dúvida, né, nas perguntas lá do Insta. Como que começa o processo? Porque muita gente não sabe, assim... a gente até mencionou um pouco disso no outro vídeo, de que a gente não precisa, assim, por exemplo, hoje eu vou criar sobre X coisa. Então, isso veio bastante nas perguntas de como que é. Tipo, você olha pro teto e resolve criar uma coleção, como é que funciona? Não, geralmente as pessoas falam, você é muito criativa. As pessoas acham que a gente fica lá sentada no sofá em casa esperando a inspiração baixar, né? E Sim. na verdade não é bem assim. Na verdade a criação envolve muito trabalho. E eu gosto muito de dizer, é uma coisa que eu aprendi nas artes, e eu já te falei isso um monte de vezes, que criar não é um trabalho da mente separado do fazer. Geralmente o fazer e a mente, eles trabalham juntos e uma coisa puxa a outra. A mão puxa a cabeça a criar uma teoria e a teoria incentiva a mão a trabalhar, a desenhar a peça. Tanto que a gente trouxe aqui vários livros que a gente vai mostrar um pouco para vocês. Sim. E desenhos para mostrar justamente esse processo e o quanto ele é casado, né, amiga? Sim, isso aí. E, na verdade, assim, também, eu, no começo, eu achava que ser criativo era um dom divino, assim, tipo, nossa, a pessoa tem que ser muito boa na criatividade, Imagina, já nasceu quem com me dera. isso, E, tipo, eu que venho, tipo, de exatas, falei, nunca vou criar nada, sabe? Porque como é que eu vou criar, gente? Não vem na cabeça. E aí você aprende que é um treino. Então, tipo, tudo é um Com treino, certeza. você tem que ser treinada a criar. E assim foi no começo, eu fui bastante treinada a ter criatividade. Os meus primeiros desenhos e ideias são bizarros. Tipo, não é que são bizarros, mas mas é são tudo um mais processo, rústicos. né? É aquilo, é aquela história. Tudo que você faz muito, você aprimora. Exato. Então, você vai treinando o olhar. Uma coisa que antes você não prestava atenção, você começa a olhar para aquela coisa de uma outra forma. Você começa a ter ideias daquilo. E como já diria Coco Chanel, quem pensa que é muito original, ou não tem cultura ou não conhece história. Isso é verdade. Porque tudo você bebe de uma fonte, tudo você se inspira em algo, tudo vem de um lugar, você não cria do zero. Então Sim. envolve muita pesquisa, muito estudo, Muito. desenhar, redesenhar, jogar vários desenhos na gaveta que você não vai usar. Você não Sim. faz o desenho de cara e fala, pronto, é esse. Exato. Você faz vários e depois você faz uma curadoria daquilo, do que vai pra Isso. produção de fato. Exatamente. E uma coisa engraçada também, às vezes é o que a Carol falou, você acha que você tá criando alguma coisa. Eu criei, tipo, os pingentinhos, até tô com um hoje aqui, que tem o Loki, né? Que é aquele mosquetão, digamos assim, o fechinho mosquetão, nos pingentes pra você conseguir colocar na corrente. E aí, um dia desses, eu vi que a Tiffany já teve uma coleção exatamente com esse de Loki. Locks. Mas é uma coisa também super normal, né? Às vezes você tá... As ideias, eu acredito que elas estão no ar. Sim. E aí, às vezes, você tá super mergulhada numa pesquisa, que nem a minha apresentação pro IED, que eu tava super nas mulheres da Idade Média, lá, Joana d'Arc. E eu falei, eu nunca vi isso em joalheria, vai ser super original. Sim. E aí, do nada, antes mesmo, eu já tava com as peças sendo feitas. Mas antes de eu lançar, a Sauer não. A Louis Vuitton lançou uma coleção inteira só das mulheres da Idade Média. Aí eu falei, nossa, olha que coincidência. E não é que um copiou o outro, até porque as peças, o resultado não tem nada a ver. Mas a pesquisa é muito similar. E é justamente por isso, porque as ideias estão no ar, né? Você tem um inconsciente comum. Então, às vezes, as mesmas pessoas muito diferentes, tipo as pirâmides, os caras do Egito Sim. não tinham contato com os caras do México e os dois tinham pirâmide. É verdade. Não é que um olhou no Instagram do outro, né? vou copiar. Não, é bem isso mesmo. E aí, assim, tipo, o nosso processo de criação, normalmente, começa assim, tem revista. Por exemplo, eu vejo muita revista impressa, porque eu sou dessas old school. Nós duas.
Então, tipo, eu leio a Vogue todo mês, enfim. Toda vez que eu viajo, eu compro muita revista lá de fora também, porque eles já antecipam uma tendência. E também, por exemplo, eu sou inscrita na revista da Vicenza Ouro, que é uma feira de joias, né? É uma das maiores. E a gente até foi, né, em 2018, Sim. nessa feira, lá em Vicenza, na Itália. Então, tipo, também recebo muita coisa de tendências de joias lá, né? Então, assim, tudo começa assim, você vai vendo, às vezes você até vê uma outra joia que você fala, nossa, eu podia fazer alguma coisa parecida. Não é igual, não é copiar. Mas são coisas que ficam na sua cabeça, que na hora da criação você lembra de algumas coisas. Não, né? Às vezes fica até no seu subconsciente. Sim. E você tem que tomar cuidado. É por isso que eu falo que na hora de estudar um tema, eu gosto de evitar olhar para joias, porque às vezes você encontra uma coisa que você gosta tanto e aquilo fica na sua cabeça Sim. e te trava para criar o resto. Exato. Mas ao mesmo tempo, por exemplo, eu tenho um livro aqui, já adiantando, esse Medieval Jewelry, que é a minha primeira coleção, como muitos de vocês sabem, é inspirado na Idade Média. E eu olhei muito esse livro, você vê que ele tá todo marcadinho aqui, não sei se dá pra ver. E deixa eu ir passando enquanto eu falo. Sim. E, obviamente, que eu não vou criar uma coisa igual daquela época que já foi feita e não faz mais sentido pro hoje. Mas você pega ideias e, assim, o que eu gosto muito de olhar nesses livros são as técnicas de antigamente. Por exemplo, eu vi que eles usavam muito esmalte, Sim. que eu pretendo fazer, eu não fiz ainda, mas eu vou fazer nas próximas coleções. Sim. Eu vi as pedras que eles já usavam, isso eu coloquei nas minhas peças. Então, assim, você não vai fazer uma peça igual, mas você vai pesquisar mais ou menos o que eles pensavam para fazer as peças deles. E aí você tenta trazer esse pensamento atualizado pro hoje, Exatamente. Entendeu? Que nem, por exemplo, eu estudei muito Art Deco, que é muito base das minhas peças, que é uma coisa mais geométrica, enfim, e tipo, atualizado aos dias de hoje. Mas assim, quando você vê broches antigos da Art Deco, é muito parecido, assim, os desenhos, os blocos, enfim, é muito parecido com... Tem uma mesma linha de raciocínio. Tem uma mesma linha de raciocínio que tem a minha marca hoje. Então, por exemplo, hoje em dia, tipo, eu lancei a minha coleção que tem algumas peças hoje que eu chamo de logomarca. Por quê? Um dos primeiros brincos que eu desenhei, que é o brinco bola... Maravilhoso. Ele foi tão queridinho, assim, saiu tanto, ficou tão famosinho que, tipo, virou uma logomarca praticamente, os traços do brinco bola. Então, tipo, daí tem gente que fala, virou um ícone da marca, Exato, né? Virou um ícone da marca. E daí tem gente... o fio torcido pra mim, que Exato, é um ícone da marca. Exato, e daí tem gente que fala, por exemplo, o tatuador do meu namorado perguntou pra ele, falou, nossa, mas essa logomarca veio da onde, né? Quem criou? Eu falei, daí ele falou, pô, a Wendy estudou na Itália, né, em Firenze, a gente foi, uma parte do nosso curso foi em Firenze, e eu passava pelo Duomo da Itália todos os dias, de Firenze. E o Duomo de Firenze, ele é totalmente geométrico, tem várias formas geométricas nele inteiro, dentro e fora. Então, assim, você passa... Tipo, até na construção, né? Exato, você vai passando todo dia, aquilo vai ficando na sua cabeça. Não é na hora, assim, nossa, vou fazer uma coleção disso, não. Mas ficou no meu inconsciente. Quando eu cheguei na primeira aula, voltamos da Itália, foi a nossa primeira aula de bancada, que a gente já vai explicar o que é a bancada em outro episódio. Eu cheguei e desenhei um anel que depois eu fui ver, era praticamente um vitrô do Duomo. Então, pra você ver... Mas contemporâneo, né? Exato. E aí se fez toda a coleção Geometria, que é a primeira coleção da marca, baseada no Duomo. Mas assim, não é que eu falei, eu vou fazer só pra ele. Depois que você acaba vendo, você fala, nossa... Caramba, né? Fui muito pro lado daquilo, mas você vai vendo os vitrôs, tudo, você fala, nossa, é igualzinho, sabe? Não, é incrível. E também eu falo que quando eu vou explorar um tema, a Wendy até tira sarro de mim, porque eu mergulho tão fundo nele, que assim, eu começo a escutar as músicas do Sim. período, tipo, da Idade Média. Chego em casa, tô escutando música medieval, eu falo, que é isso? Sim, não, total, você até se assusta, fala, gente, o que tá acontecendo? E aí, eu tenho esse livro aqui, que chama Custom Worldwide, e aí eu vou olhar, eu não vou achar a página, gente, aqui, por acaso, Middle Ages, aí você vai olhando as roupas, eu gosto de olhar as pinturas da época. Esse é um caderno meu que eu vou fazendo várias anotações, também tá todo marcado, de história, de todos os itens que são importantes explorar. Ó, eu vou marcando tudo com cor, não sei se dá pra ver, tá de ponta cabeça. Dá pra ver. E... Opa! Enfim,
É uma pesquisa extensa e junto com essa pesquisa, tudo isso que eu vou marcando, cada cor tem um símbolo e eu vou criando em cima disso. Acho que a gente pode ir para os desenhos um pouco. Deixa eu ver aqui o que eu vou mostrar. Enquanto a Carol vai dando uma olhada, só para mostrar para vocês também. Eu tenho, por exemplo, eu tenho esse livro aqui, Fashion Accessories, que você tem por épocas a joalheria, desculpa, Carol. Imagina. Mas, por exemplo, aqui tá de 1972 a 85, tá? Mas assim, isso aqui já tá quase no fim do livro, então tem desde lá de 1914, 1800, enfim. Então a gente, além de eu ver as joias que tinha naquela época, você consegue ver roupas, acessórios. Então isso tudo conta pro Que é muito importante ver desenho. O contexto geral, né, da época, e não só, por exemplo, pra joalheria. Porque se você olhar só pra joalheria, você vai inevitavelmente fazer algo muito igual ou parecido. Exatamente. E então a gente vai fazendo uma pesquisa muito extensa. E aqui eu vou fazendo esses bloquinhos de desenhos e muitos deles vão para produção, muitos deles são só rascunhos, que às vezes numa leitura vem a ideia na cabeça, que nem vou fazendo assim nos cantinhos, não sei se dá pra ver. Acho que dá. Fazendo anotações, rascunhos, e depois isso a gente vai fazendo uma curadoria melhor, vai desenvolver melhor o desenho para mandar para o Ourives, tem que ser um desenho mais técnico, com mais informações. Olha, aqui tem mais um. Que eu comecei a pintar, e aqui fiz os outros para fazer as outras opções de pedras. Esse aqui já mostrei. Aqui outro também. Aí eu gosto de usar essa tinta brilhantezinha. E é isso um pouco. Sim. Tipo, não tem muita regra. E também muita inspiração pra mim vem da pintura, como... Cadê? A minha apresentação no IED, que foi os arcos da Joana d'Arc, né? E a ideia do arco veio inicialmente, bom, por ela ser uma guerreira, né? Claro. E de uma pintura que era de Tristão e Isolda, e o Tristão tava tocando uma harpa, e essa harpa tem esses detalhezinhos que eu falei, nossa, ia ficar lindo isso em fio de ouro. E aí nasceu a peça, que é toda em prata, com os fios de ouro enrolados. Então uma peça que é um arco e flecha veio na verdade de uma harpa, mas eu pensando numa mulher guerreira, transformei isso num arco e flecha. Animal. Então você vai meio que fazendo uma colcha de retalhos, assim. Sim, total. E, amiga, fala um pouco, que eu tô aqui Imagina. Não, e outra coisa que a gente lê muito também, tipo, tanto eu quanto a Carol, que a Carol também, ela tem um também, o livro das pedras. Esse livro das pedras, ele é sensacional também, tem, ó quanta marcação que tem aqui, tá vendo? Então, assim, toda a coleção, a minha última coleção tem muita pedra, então, tipo, a gente vem, pesquisa, qual pedra eu vou usar nessa coleção, o que que tem a ver, o que que não tem, o que que traz, tipo, sei lá, ametista tem agora na minha coleção, por quê? Porque eram palavras de conforto, então a ametista tem a proteção, traz outros significados. Lógico, é um livro de é um estudo, na verdade, né? São pessoas que estudam muito o mundo das pedras, suas propriedades. Então, tipo, aqui tem tanto espiritual, né? Quanto... Um significado mais holístico. Exato. Quanto técnico. Passa só pra mim o caderno vermelho que tá embaixo de tudo, rapidinho. Então, esse daqui é o meu caderno da coleção Geometria. Na verdade, assim, ele começa com a coleção de Geometria. Então, aqui também tem várias coisas. E aquilo que a gente tava falando sobre, por exemplo, aqui é o mood board da Geometria. Não tem uma joia. Na faculdade, a gente até no curso a gente até aprendeu que você não põe a joia justamente para aquilo que a Carol falou, não ficar querendo de repente vir só a joia na tua cabeça, você quer imitar, sei lá, alguma coisa assim. Então, na maioria das coisas tem decoração, tem de tudo, sabe? As cores que vão na coleção. Quadros, aqui foi tipo na Prada, que eu fui lá na Fundazione Prada, na Itália, em Milão. Então, quadros bem geométricos, que também vieram pra minha cabeça. E aí começam os desenhos, né?
Outra coisa legal de falar é que muita gente fala, nossa, mas... O teste dos esmaltes aqui embaixo. Exatamente. Aqui tem os testes dos esmaltes ou resinas, né? E pra você saber qual que é a cor que vai ser, um pouco de explicação da coleção. Aí... Aqui, ó, tá vendo? Tipo, por exemplo, eu gostaria de uma correntaria assim. Aqui já é da Conf, então tem bastante moletom, algumas coisas. Ó, por exemplo, as cores. As cores, né? E aí aqui tem, por exemplo, um colar da Van Cleef que eu achei super legal. Acabei não desenhando nada exatamente igual, mas assim, ficou na minha cabeça. Parecido. Mas às vezes você quer ver, tipo, uma técnica, um fecho, um modelo. Exato. E aí é válido, claro. Exato. A gente também não pode ser cega pro que tá aí, né? Exatamente. E daí aqui tem todo um roteiro da coleção. Aí aqui também, ó, tem os desenhos todos, tem a minha corrente, a Power, né, que eu lancei agora. Que é a que você tá usando, que eu tô usando. Mostra aí. Essa daqui é a corrente Power que eu tô usando. E aí aqui, um pouco mais pra frente, quero chegar aqui, peraí. Ops, acho que tá aqui no meio. Aqui no meio mesmo que eu queria chegar. Calma, aqui tá porque tá amassando. Aqui no meio, tá vendo? Tem tudo que cada pedra da coleção significa, qual o significado, qual a propriedade que traz, o que ela é boa no espiritismo e, enfim. Tudo sobre pedras. Por quê? Porque isso é a base da minha coleção também, né? As pedras... na coleção Conf, por exemplo, são as pedras que trazem um conforto, tudo. Então, tipo, eu acabei escolhendo pedras que faziam sentido com o que eu tô apresentando na coleção. Isso é uma coisa que a gente tem muito em comum, apesar da Wendy estar, tipo, no Art Deco e eu na Idade Média. A gente fala que os nossos trabalhos sempre vão para caminhos muito diferentes, mas a gente tem uma linha de pesquisa parecida. A gente pesquisa muito o significado da pedra. A gente tenta muito trabalhar com pedras brasileiras e também, tipo, o que elas representam. Por exemplo, a gente estava falando da ametista, de todo o significado que ela tem pro conforto. E na minha coleção medieval, nas peças da Joana d'Arc, são todas com granadas e rubi. Que as pedras vermelhas tinham um significado pro guerreiro de proteção. Sim. E, inclusive, tinham tribos, não lembro de onde agora exatamente, mas que eles colocavam granadas dentro da pele, porque eles acreditavam que isso ia impedir que eles se ferissem durante uma batalha. É muito então, legal. Esse significado das pedras vem muito de antigamente. Sim. É um saber que, é claro, que não é científico, mas que ele é antigo. É tipo, eu até falo brincando, é tipo quando vó fala assim, vó, tô com dor de garganta, toma um chá de alho. É cientificamente provado? Não é. Mas você toma e passa, sabe? Tipo, então, assim, por exemplo, diamante. Com a Carol eu conheci o diamante champanhe, até que eu amei, que ele é bem mais quente, quente, mais confortável, enfim, que teve tudo mais a ver jovem com a também. Né? Então, assim, o diamante, ele tá nas coroas desde, enfim, Império Romano, praticamente, porque se você colocasse eles, quanto mais perto do cérebro coloca, mais você tem um contato com a sua intuição, mais criatividade, e ele desperta o rei ou rainha que existe em você. Você quer mais que isso, assim, tipo, Não, sem contar que o diamante, acho que é uma das coisas mais incríveis que a natureza já criou, né? Porque não tem nada que risca ele a não ser outro diamante. Verdade. E tem um livro que eu tô lendo que chama O Lapidador de Diamantes, que na verdade é um livro de business. Mas ele tenta trazer, tipo, os saberes budistas pros negócios. E aí ele fala que as oportunidades é como se fosse um diamante gigante não lapidado. Que um diamante gigante não lapidado e puro, você veria através dele. Que ele é a pedra que pode ser mais pura possível. E você não enxergaria ele. E que quando você começa a lapidar, você começa a ver a beleza daquilo. E ele fala que as oportunidades são iguais aos diamantes. E é um livro que foi escrito, ou melhor, é um livro que ele foi feito em xilogravura antes mesmo da Bíblia de Gutenberg. Caramba, né? Ou seja, é um saber muito antigo. Muito antigo. É muito antigo. E que vai passando de geração em geração. Século, não é à toa que a gente gosta dos diamantes, né? Exato, né? E das pedras em geral também.
E assim, uma coisa legal que eu acho importante falar é que tipo, até eu, quando eu comecei a desenhar joias, eu pensava assim, gente, eu não vou conseguir desenhar uma coisa perfeita, sabe? Que alguém olha e fala, nossa, olha esse desenho, né? Mó joia. Daí, quando você vai desenhando as coleções e você tem sua fábrica ou seu ourives, ou você mesmo executa aquele desenho, o mais importante é você conseguir passar para a pessoa que vai executar o seu desenho exatamente o que você quer. Então, assim, às vezes o desenho é uma droga, sabe? Tipo, não precisa ser uma perfeição. Mas você coloca tantos detalhes. A Carol é formada em artes plásticas também. Ela exagera, tá, gente? Ela fala que os dela são ruins, são lindos. Eu já vi todos. Mas assim, o importante é que, tipo, eu mando pra fábrica com todas as especificações, né? Tipo, milímetros de chapa. Tem uma ficha técnica. Exato, tem uma ficha técnica que você tem que passar. E ele executa exatamente igual. Então, assim, o mais importante disso é a sua comunicação com quem vai executar a joia, entendeu? Não, e você tem que pensar a joia, você não pensa ela só de frente, você pensa ela em todos os ângulos. Sim. Do lado, como é que é a lateral, como é que é o acabamento, como é que é o fecho, como é que é a tarraxa. Sim. Gente, eu nunca pensei na minha vida que eu ia ter que me preocupar com tarraxa, mas cada brinco tem que ter uma tarraxa. Exatamente. E a usabilidade. Até eu e a Carol, a gente faz aula de joias, né? Você sempre vem, a gente já falou no outro vídeo, mas a gente na bancada, né? Por exemplo, esse meu broche aqui, eu fiz sozinha na mão, foi uma coisa, mas consegui. Mandou bem. Ele vai fazer parte de uma outra coleção, mas assim, o que a gente faz? A gente faz a joia lá na bancada, daí a gente usa aquela joia, a gente vê se ficou legal, se não ficou, se você gostou, se não gostou. A gente posta, tudo. Né, pra ver o que vocês vão falar também. Tipo assim, nossa, amei. Você fala, pô, esse daí vai vender também. Eu acho que é legal entrar na coleção, faz sentido. Eu fiz um anel uma vez também que eu odiei no final. Quer dizer, não que eu odiei, eu uso ele, mas assim, no final não fez sentido para a coleção. Então eu acabei não colocando. Acontece também, tem peças que às vezes não dão certo. Exato. E fazer na mão ajuda muito a gente na criatividade. A ter uma noção do que é possível, do que não é. Do que é confortável, que nem uma das primeiras peças que eu desenhei, ele era um anel mais alto e ele enroscava, e eu testo tudo antes de pôr pra venda, e ele enroscava em tudo, era lindo, maravilhoso, né, modéstia à parte, mas ele enroscava em tudo, enroscava no cabelo, enroscava na roupa, enganchava nos outros, né? E aí eu resolvi isso muito fácil, eu curvei ele no formato do dedo e nunca mais enganchou em nada, então são umas coisas assim de anatomia também. Você tem que pensar no caimento da peça, porque a peça no papel é uma coisa. A peça no seu corpo, você se movimenta, você vira o pulso. Se a pulseira for muito dura e muito agarrada, você vai virar o pulso, vai te machucar. Exato. Eu que uso muito resina, por exemplo. Se eu faço uma vez eu desenhei uma pulseira que era resinada a volta toda. Só que, com pulseira, o que você faz? Bate. Então você não pode resinar a parte de baixo, teoricamente, porque vai quebrar, entendeu? Vai riscar, vai deixar ela suja, enfim. Então, assim, tem muitas coisas que a gente vai aprendendo usando, né? E outra coisa também, como a gente faz em fábrica, embora fábrica também vai ter um episódio sobre isso, 85% é manual. Sim. Não é que você coloca o desenho e sai pronto. Todos os encaixes, a cravação da pedra, a gente tem que saber até falar pra fazer, né? Tipo, como é que eu vou falar pra fábrica fazer e saber que aquilo tá correto? Ou exigir que ele faça daquela forma, se eu não sei se aquilo pode ser feito? Então tem muitas vezes, né, que, sei lá, no começo eu fiz peças que eu falei, nossa, gente, hoje em dia eu olho são inviáveis, nunca ia dar pra fazer aquilo, entendeu? Até em peso de peças. Às vezes você faz desenha um brinco que é lindo, mas o brinco pesa 10 gramas, ao longo do dia vai arrancando sua orelha, então não... Exato. Então, não 10 gramas exatamente, mas tipo, se é um brinco mais pesado. Entende? Ou pedras muito grandes. Tipo, vou fazer um brinco que é uma pedra desse tamanho com uma prata em cima. Fica horrível, porque tipo, a sua orelha vai parar no joelho. Você não vai conseguir usar mais de um segundo, entendeu? Então tudo isso tem que ser estudado, tem que ser planejado. Uma coisa que sempre me perguntam é se eu compro as pedras primeiro e aí eu crio as peças. Ou se eu crio as peças e depois vou caçar as pedras. E aí eu sempre respondo que, tipo, a caça das pedras é um negócio de louco. Que se você desenha uma peça e você pensa, eu quero uma pedra assim toda... Você não vai achar. Sim. Você não vai achar. Só se for por um milagre, olhe lá. Mas eu falo que, tipo, geralmente eu crio as peças...
Eu tenho algumas pedras em estoque que eu vou montando pra ver cor, combinação, formato. São as pedras mais básicas que a gente usa, todas brasileiras. Não todas, mas a grande maioria. Sim. E depois que eu desenho, eu vou comprar essas pedras que eu costumo comprar todas no mesmo tamanho, calibradas. Isso é importante. Que no começo a gente não... A gente penou. Ninguém explicou que a gente tinha que comprar as pedras calibradas. O que é isso? O que quer dizer isso? As pedras têm que ter exatamente o mesmo tamanho e peso. Por quê? Você vai fazer um design de uma caixinha, Caixinha seria onde vai a pedra cravada. Se você tiver uma de cada tamanho... Não vai dar certo. Não vai dar certo encaixar. nunca. Nem o par do brinco, muito menos outros brincos, né? Sei lá, 5 brincos iguais. Então hoje tem certos tamanhos de pedras que eu compro, mas também tem aquela situação que você encontra uma pedra, que nem essa rubelita que eu tenho aqui. Ai, a luz vai me... Não, mas tá dando pra ver. Linda, por sinal. Essa vermelhinha de cima, gente, rosa. E aí você encontra uma pedra muito especial, ou essa turmalina rosa. E aí você fala, bom, eu não sei o que eu vou fazer com isso, mas é uma pedra especial. Sim. E eu vou comprar ela pro meu estoque. E aí um dia eu vou desenvolver uma peça para ela. Não é que eu vou desenvolver uma peça e encaixar ela. Exato. Vou desenvolver uma peça para essa pedra que é especial. Então a gente tem um estoquezinho de umas pedras um pouco mais diferentes, especiais. Eu tenho essa daqui também que eu comprei, não sei se vai dar pra ver. Dá pra ver a lapidação bem. A lapidação, ela é super diferente, tá vendo? E essa daqui também vai ser alguma peça muito especial que eu vou fazer. E aí depois deu super certo, sei lá, ficou lindo, maravilhoso. Daí você pede calibrada igualzinha a essas que você já tem. Ou às vezes é uma peça única. Ou vai ser uma peça única, exatamente. Porque tem pedra que é única mesmo. Tipo essa daqui também. Eu comprei esse citrino conhaque. Ele é em forma de flor, tá vendo? Então esse daqui também vai pra aula de bancada, provavelmente vou fazer um anel. Um protótipo. Exato, um protótipo. E eu sempre... Tem muitos protótipos que eu já vendi. Já vendi um protótipo pra uma amiga e cliente que... Eu faço protótipo... Vamos mostrar essas que são calibradas? Sim. Essas são todas safiras calibradas. São de cores diferentes, mas são todas do mesmo tamanho, mesmo formato. Tá focando? Peraí. Um pouco mais pra... Aí, assim. Gente, dá pra ver, né, mais ou menos. São todas do mesmo tamanho e mesmo formato. Sim. Então, todas essas pedras ela vai usar no mesmo formato de caixa. Sim. Essas daqui também são... uma coisa legal também, por exemplo. Essas daqui são 2 esmeraldas que eu comprei, que são em forma de folhinha. É uma lapidação especial. É uma lapidação especial. E ela é um pouco mais em conta, porque além da lapidação ser mais especial, ela não é tão pura, enfim. Então, não é por isso que ela deixa de ser uma pedra preciosa. Aliás, isso é um conceito que a gente vai falar no episódio Mitos da Joalheria. Que falam de, semi-preciosas. Gente, a pedra natural é preciosa. É claro que tem uma de mais valor, outras de uma que é mais fácil alto. acesso, outras que não. Acesso, eu digo, até de extrair, né? Extração que a gente tá dizendo. Não, tem esmeraldas de qualidade espetaculares, esmeraldas de qualidade mais baixa, tem mas esmeralda são todas bruta, esmeraldas. que eu sempre estou com uma esmeralda bruta pendurada. É uma esmeralda, é uma pedra preciosa. Foi tão esse conceito de semi-precioso, gente, cancela. Exato. Cancela. É pedra natural, ela é uma pedra preciosa, entendeu? Ou então é um cristal, né? Que é vidro, gente. Tá? Que é vidro. Cristal é vidro. Exato. Então, algumas marcas por aí que são até caras, né? Você compra colares de 1.000, 2.000 reais, mas que são vidros lapidados. Bonito, não deixa de ser bonito. Não estamos julgando aqui, estamos julgando. Gente. Mas assim, tem gente que fala, mas a sua peça é prata com diamante, é muito cara. Porque eu encontro em X marca no shopping que é 1/3 disso. Sim, porque é vidro. Você tá comprando um vidro lapidado. Que parece um diamante? Parece. Às vezes até tem mais brilho, porque ele consegue fazer um negócio gigante, só que é vidro. Então é muito mais barato, entendeu? E, gente, a gente vai fazer um episódio de gemas ainda. Sim. E a gente vai ter um convidado especial que vai poder falar pra vocês com mais propriedade. Sim. Mas tem que ter muito cuidado com pedra, porque o que tem de falsificação, o que tem de pedra sintética. Exato. E sintética não são as pedras feitas... Na verdade, as sintéticas são as pedras feitas em laboratório, mas
Tem pedra falsa mesmo, que é Exato. vidro, e eles vendem pra você como se fosse uma pedra natural. E eu já vi isso com os meus próprios olhos. Por exemplo, você tem... É que assim, a gente não é a máxima entendedora de gêneros. Não, a gente não é gemóloga, Exato. mas a gente entende um pouco. Um exemplo, tem a pérola. A pérola pode ser criada em cativeiro no Japão, por exemplo. Tem muita pérola criada em cativeiro. Não Aliás, quer dizer... hoje não tem mais pedra natural. Pérola, porque já acabou também, né? Natural. Porque, né? Mas assim, não quer dizer que ela não é preciosa. Ela é preciosa também. É que ela é feita em cativeiro, entendeu? Tipo, tem... Ela é criada. Exato, ela é criada ali, só que a extração é exatamente igual. Tem o núcleo, tem tudo bonitinho. Pérola shell, que é muito usado hoje em dia, até nas peças, né? Por exemplo, minhas peças são com pérola shell, que elas vêm do pó de madrepérolas, enfim. São preciosas também, porque tá extraindo de uma madrepérola que também é precioso. Não, e a matéria-prima é natural. É natural, exatamente. Agora tem as pérolas, que você... Plástico. Que é plástico ou uma resina e coberta com uma outra resina brilhante. E que hoje são tão bem feitas que aquele truque do dentinho, sabe? Já nem... Do dentinho. Já não rola mais, gente. Ensinaram a minha mãe na Tailândia, se não me engano, que você tem que pôr fogo. Mas quem tem coragem, né? Exatamente, né? É difícil. Mas é isso, gente. Sim, acho que por hoje é só. Se surgirem mais dúvidas, a gente faz um outro episódio, tipo, número 2. Número 2 da criação. A gente mostrou, assim, bem por cima, rapidamente, um pouco do nosso universo criativo. Cada um tem sua forma de criar também. Claro, não existe uma regra, Não é que é o certo, não é isso. É que é a nossa forma de criar. Até, por sinal, a gente é muito... é o que você falou no começo, a gente tem a mesma linha de raciocínio, engraçado até, né? Mas pra você ver é totalmente diferente. Inclusive as épocas, as pesquisas, as inspirações. Sim. A gente faz um mood board, a gente compartilha. Ai, gente, faça um mood board. O mood board é muito bom. O meu é a única coisa minha que é online, que não é livro, papel. Por isso que vocês não estão vendo. Mas... em qualquer momento eu compartilho com vocês no Instagram, meu mood board da coleção medieval, que é modéstia à parte, é bem bonito. É bem legal. E antes de tudo isso, a gente ainda tem um mood board da marca. Sim. Que é o que nós somos. Então, você vai buscar coisas assim, lá no fundo do fundo. Nossa, é a fonte da letra da marca, as cores, frases, decoração. O que você quer pra sua vida? Você quer ser mãe, você não quer, você gosta de criança, não gosta de ser... sei lá, é tanta coisa. Tudo. Então você tem um mood board central. Eu tenho aqui em casa, ele é gigante, depois também mostro. Eu sou meu old school, então eu recortei na revista. Então, mas ele é gigantesco, assim, e ele tá sempre disponível pra eu olhar pra lá e disso saem as coleções, saem várias coisas daquilo, que é a minha essência, né? Outra coisa do mood board, o legal dele é você, tipo, deixar num lugar que você consiga ver sempre, porque daí você vai absorvendo aquele mood, né? Ou seja, aquelas sensações, aquele estado que você quer pra sua coleção, sua marca. E aí disso você vai criando, não é uma coisa que você fala, agora eu vou olhar para o meu mood board e vou criar tudo. Exato. Não é bem assim, na verdade é uma coisa que você vai absorvendo. Exato, é isso aí. É isso, gente. Muito obrigada por assistir mais um episódio. Obrigada. Esperamos vocês no próximo. Daqui a 15 dias. A gente não vai falar o que vai ser, porque nem a gente sabe. A gente vai saber só essa semana, porque a gente tem... os próximos episódios, acho que quase todos... Tem convidados. Então, depende da agenda dos convidados, enfim. Sim. Então, é isso. Esperamos que vocês tenham gostado. Sim. Até a próxima.